Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Oi, gente. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre tecidos. Bom, a parte da biologia que estuda os tecidos é denominada histologia, né? Então, o estudo dos tecidos aí. E, basicamente, no nosso corpo, nós temos aí os tecidos divididos em tecidos conjuntivo, nervoso, tecido epitelial e muscular, ok? Bom, esses tecidos, todos eles têm sua peculiaridade, é isso que a gente vai ver, é disso que a gente vai tratar exatamente. Dentro do tecido conjuntivo, eu tenho outros subtecidos. Então, tem o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, todos esses tecidos, agora a gente vai tratar de forma separada, sempre embasando, sempre dando aquele toque maroto, exatamente sobre quais características desses tecidos são as primordiais, as mais importantes, ok? Bom, sem se estender muito, vamos lá. Bom, primeiro tecido aqui, né? Então a gente vai ter aqui essa classificação de epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. Só que o nervoso a gente não vai tratar nesta aula de histologia, porque eu vou dar para vocês o sistema nervoso. Então, no sistema nervoso, eu falo especificamente do tecido nervoso, porque vai fazer uma coerência, vai ficar muito mais coerente com o conteúdo que a gente vai ver. Então, por exemplo, transmissão do impulso, né? Qual parte do cérebro está responsável lá pelo raciocínio, pela concentração. Então, essa conexão fica muito mais palatável quando a gente trata do tecido nervoso junto com o sistema nervoso. Então, a gente vai deixar ele à parte, ok? Bom, então eu tenho lá o tecido epitelial. Basicamente, o tecido epitelial, ele é um tecido especializado em revestimento e proteção. Vamos ver quais características desse tecido possibilitam para nós termos exatamente ele como uma proteção, uma capa para o nosso corpo. Se você estava pensando bem assim, mas o tecido epitelial é pele, errou perfeitamente. Tecido epitelial não é pele, aliás, isso é um erro clássico. Tecido epitelial não é pele, no entanto, o tecido epitelial, ele ajuda a formar a pele não é formada apenas pelo tecido epitelial. A gente vai ver isso mais à frente, veja bem. O tecido epitelial tem como características, né? Ele tem origem na ectoderme, mesoderme e endoderme. Professor, o que é endoderme, ectoderme, mesoderme? Que diabo é isso que você está falando? Bom, na verdade o que eu estou dizendo para você é que existe lá, você tem que pensar que você, quando foi gerado, você veio de duas células, né, dois gametas, o espermatozoide e o óvulo, que se unem e formam uma célula chamada célula-ovo ou zigoto. Então você já foi uma célula. Como pode uma célula dar origem a tantas outras diferentes? Lembra que ontem eu falei para vocês de eucromatina e heterocromatina, ou seja, é a mesma molécula de DNA que tem uns pedacinhos que ficam embolados e outros que ficam desembolados. Os desembolados são aqueles que eu consigo ler. E eu até citei, olha, por isso que o neurônio não vira osso e o osso não vira neurônio. Porque aquele pedacinho do neurônio que está escrito a fórmula para virar osso está embolado. Então só fica desenrolada a parte para virar neurônio. E por aí vai. Então, à medida que essa célula ovo ela vai se multiplicando, algumas partes da molécula de DNA vão ficando inativas e outras ativas. As ativas geralmente dão origem aos tecidos diferentes, como a gente vê aqui. O tecido epitelial ele tem origem em uma das partes dos tecidos embrionários. Que parte é esta? Ou quais partes são essas do tecido embrionário? Bom, na verdade são três. O tecido epitelial pode ter origem tanto na ectoderme, ecto é a parte mais externa, na mesoderme, meso, meio, né? E na endoderme,
é a região mais interna do embrião. As células são justapostas, ou seja, elas ficam juntinhas, unidas, coladas umas nas outras, bem coladas. Lembra que eu falei para você que uma das especializações da membrana plasmática é a desmossomo? A desmossomo que serve para unir as células do tecido epitelial, elas ficam exatamente unidas, elas são justapostas, exatamente para impossibilitar a entrada de qualquer outro micro-organismo entre elas. Tá? São justapostas, pouco material intercelular. Então eu tenho ali pouquíssimo, até porque, né, moçada, o que é o material intercelular? Bom, o material intercelular, eu tenho um material que é intra é dentro, intracelular, quando fala intracelular, quer dizer dentro da célula. Quando falar extracelular, fora da célula. E quando falar intercelular, quer dizer entre uma célula e outra. Pensa, se a primeira característica do tecido epitelial é ser justaposto, significa que as células, eu tenho um espaço muito pequeno, ou quase nenhum entre elas. Então a quantidade de material entre elas é pequeno ou inexistente. Beleza? Bom, pouco material intercelular, são avasculares. E aí que erra. Aí que o sujeito erra. Sabe por quê? E é muito comum, né? Eu lembro quando eu era lá estudante de ensino fundamental, ensino médio, hora ou outra eu caía nessa, do tipo, o tecido epitelial forma a pele, o tecido epitelial forma a pele, o tecido epitelial forma a pele. Beleza, eu aprendia. E aí, até mesmo porque pela nossa vivência, né? Quando você corta a pele, sangra. Aí eu pensava bem assim, bom, quando caía na prova, caía bem assim, o tecido epitelial é altamente vascularizado, ou seja, tem vaso sanguíneo, né? Aí vai lá, certo. Mas está errado. O epitelial, ele não tem vaso sanguíneo. Uai, mas ele não forma a pele? Beleza, ele forma a pele não é feita apenas de tecido epitelial. A pele, ela é feita de outros tecidos também. Então, quando eu falo pele, eu falo do órgão, que é um órgão complexo formado por mais de um tecido. Quando eu falo tecido epitelial, estou falando apenas de uma das partes que formam a pele. E essa parte que forma é avascular. É avascular, é avascular, é avascular. Então, se você errar agora, a culpa é tua. Vou falar de novo, é avascular. Veja lá, recebe nutrientes do tecido conjuntivo, ou seja, já que não tem vaso sanguíneo para levar comida, não existe vaso sanguíneo para levar comida, como é que as células do tecido epitelial recebem nutrientes? É porque tem, aqui está o tecido epitelial, embaixo eu tenho uns tecidos lá, chamado tecido conjuntivo. Aí esse tecido conjuntivo, ele é vascularizado. Então os nutrientes saem daqui e entram por difusão, lembra lá da difusão ontem? Passagem dos solutos? Entram por difusão para a pele. Para a pele, ó, para os tecidos epiteliais. Ok? Então sai lá tecido conjuntivo, que tem um monte de vaso sanguíneo, os nutrientes saem daqui e nutrem as células do epitélio. Mais o que? Proteção, absorção, secreção, excreção, tudo isso também o tecido epitelial é capaz de fazer. Ele participa de tudo isso. Ah, mas todo o tecido epitelial? Não. Mas ele pode se especializar em algumas partes dessas. Beleza? Vamos ver outras? Aqui, ó. Para você que está aí viajando em endoderme, ectoderme, mesoderme, né? Tá a boca aberta aí, babando? Se liga nisso, ó. Aqui eu tenho lá o folheto embrionário. Que diabo é isso, professor? É o seguinte, chuchu, ó. Te mostro. Cadê? Marca texto, top das galáxias. Vamos aqui de vermelhinho, ó. Então vamos imaginar lá sua mãe, seu pai. O que eles fizeram? Saíram para jantar um dia. E aí, né? Quando eles saem para jantar, o que acontece?
Acontece você, né, querido? Então se liga lá. Aí, nesse jantar, o espermatozoide encontra o óvulo e dá origem lá a uma célula chamada de zigoto. Esse zigoto ele sofre divisões sucessivas, transforma em 2, depois 4, até chegar num monte de células lá, que vão ser chamadas lá de folhetos embrionários. Por quê? Quando você tem lá uma massa celular, vou fazer aqui, ó, uma massa celular gigantesca, você concorda comigo? Olha para cá, garoto. Para de bocejar. Se liga aqui. Você tem aqui um monte de célula. Elas vão se multiplicando, até virar aqui esse bolo de células. Você concorda comigo que a pressão aqui no meio é muito maior? Então, estas células que estão aqui no meio, como elas estão sofrendo uma pressão muito maior, elas tendem a ter uma característica, a despertar uma característica morfológica diferente. Então, elas vão se especializar devido a esta pressão, a temperatura vai ser um pouco mais diferente, essa variação de pH também, tudo isso vai ser um pouco mais diferente, então ela tende a modificar. Então, a partir daí, devido a esse acúmulo de células, aqui começa a formar um tecido diferente, porque as células aqui do meio, devido a essa pressão, começam a ficar diferentes das células que estão externamente. Ok? Por quê, professor? Foram se multiplicando, tá lá aquele bolo, as que estão no centro estão sofrendo uma pressão maior, então elas começam a se modificar diferente. A partir de agora eu começo a ter os primeiros tecidos, por isso que eu chamo de tecido embrionário. Beleza? Aí veja lá, que legal. Eu tenho aqui, ó, só para você entender. Pensa esse monte de célula aqui, eu fui lá e fiz um cortão, ó. Vou fazer um corte top das galáxias, ó. Cortei. Quando eu corto, eu vejo que eu tenho aqui dentro, aqui eu tenho um tecido do lado de dentro, aqui eu tenho um tecido do lado de fora, e aqui eu tenho tecido aqui formando nesse meiozinho aqui, ó, vou marcar para você, ó. Esse em amarelo aqui é outro tecido. A partir daí, eu chamo isso de tecidos fundamentais. Por quê? Porque esses tecidos vão sofrer outras modificações e vão dar origem a outros tecidos. Então, esses aqui são os tecidos primordiais, que você encontra nessa fase aqui, que é uma fase de embrião, a fase embrionar. Os tecidos embrionares vão dar origem lá ao tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tal, tudo isso. Então você vai ter origem desses tecidos graças aos tecidos embrionários. Beleza? Bom, olha lá que legal. Então vamos lá. O tecido que está mais do lado de fora, olha o nome, ectoderma. Ectoderma dá origem a epiderme, que é um tecido nosso. Os anexos epidérmicos, que diabo é isso, os anexos epidérmicos? O cabelo que me falta é um anexo epidérmico. Unhas são anexos epidérmicos. Pelos no corpo, anexos epidérmicos, tá? Sistema nervoso, professor, como assim? Porque é o seguinte, a ectoderme, logo depois ela faz uma gotinha, ela forma uma gota, uma goteira, a gente chama de goteira neural, né? Essa gotinha cai e forma um cérebro. Então você tem lá a ectoderme, do jeito que está aqui. Aí ela vai lá e forma uma gota e cai e forma um cérebro, como a gente conhece, tá? Então a ectoderme também dá origem ao sistema nervoso. Isso é importante para você, tá? E olha que tem pouca coisa para você lembrar. Eu vou te ensinar uma forma simples, ó. Você tem lá, vamos lá para a endoderme, então a parte mais externa e agora a parte mais interna. Esse aqui, ó. Vou pintar aqui de vermelho para você. Então aqui eu tenho, ó, a endoderme, desculpe. A endoderme, tá vendo aqui, moçada? A endoderme, ela tem um furinho aqui, ó. Esse furinho é chamado de blastóporo.
poro. Bom, isso aqui vai dar origem ao ânus. Ou a boca. Depende. No nosso caso, o que surge primeiro em você? O que surge primeiro em você é o seu ânus. Primeiro órgão que aparece lá em você, o ânus. Se você fosse, sei lá, uma lesma, o que apareceria se você fosse uma lesma? Aí seria a boca. Ah, o que apareceria se fosse uma barata? A boca. Mas como você é um vertebrado, o que vai aparecer primeiro é o ânus, ok? Bom, então você tem um ânusinho ali. Veja lá, então a endoderme, se aqui é o ânus, então significa que primeiro órgão é o ânus, aí vem, depois dá origem a quem? A boca. Então quando eu tenho boca e ânus, eu tenho um sistema digestório completo. Por que, professor? Tem algum ser que tem só boca ou só ânus? Tem. Alguns só tem boca. E essa boca às vezes serve também para ele eliminar substâncias. Ok? Bom, tem a nomenclatura para isso? Tem, mas não vem ao caso, tá? O que é importante você entender é que o tecido, ele tem a sua função. Neste caso, o endoderma, ele serve basicamente para dar origem aí, ao sistema digestório. Olha lá. Então, endoderma, sistema respiratório, órgãos do sistema digestório. Então, o endoderma dá origem lá aos seus pulmões, né, sua traqueia, e principalmente dá origem lá ao seu sistema digestório. Veja lá, então deixa eu ver se eu entendi, professor. A ectoderme, que é a camada mais externa do embrião, dá origem à epiderme, aos anexos e o sistema nervoso. Show de bola. A endoderme, que é a camada mais interna, dá origem ao sistema digestório e respiratório. E o resto dos órgãos? Por exemplo, e os músculos? Por exemplo, e o sistema circulatório? Esses aí, né? O osso, cartilagem, tudo isso tem origem em qual tecido? Ó, só você, aí que é simples, você tem 3 tecidos para lembrar. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Ectoderme, cérebro e epitélio, epiderme. Endoderme, sistema digestório e respiratório. E o resto? O resto está na mesoderme. Então, sangue tem origem aonde? Caiu lá na prova. Sangue tem origem em qual tecido embrionar? Mesoderme. Espera aí. Deixa eu ver. Bom, sangue tem origem na endoderme? Não, endoderme, o professor Sérgio Fraga disse que é só sistema digestório e respiratório. A ectoderme, não, ectoderme, o professor Sérgio Fraga disse que é só sistema nervoso e epiderme. Então, o sangue está aqui. Tá, mas e a patela do joelho? Patela do joelho é sistema digestório? Não. É sistema respiratório? Não. É cérebro? Não. É epitélio? Não. Então, patela do joelho, mesoderme. Show? Tudo isso. Simples assim. Vamos lá? Partiu. Para frente. Bom, moçada, então aqui eu tenho uma classificação geral do tecido epitelial. Bom, o tecido epitelial, para a gente ter uma ideia, né? Ele pode ser aqui, ó, simples. O que é um tecido simples? Pessoal, simples quando ele tiver uma camada de células. Então, você tem uma pequena camada, é simples. Mais nada. Aqui, tem quantas camadas de células? Uma também. Aqui, tem quantas camadas de células? Uma também. Ok. Aqui, tem quantas camadas de células? Conta pelos pontinhos pretos, que são núcleos, tá? Ah, tem mais de uma. Beleza, se tem mais de uma, não é simples. Aqui, tem quantas camadas de células? Mais de uma, então não é simples. Aqui, quantas camadas de células? Parece que tem mais de uma, mas não tem. Por isso que ele é chamado de pseudo. Que diabo é pseudo? Pseudo quer dizer falso. Tem aquele seu amigo lá? Amigo falso? O amigo dos infernos? Que não presta? Então, esse cara mesmo. Esse aqui, ó. Pseudo. Pseudo é falso. Estratificado quer dizer uma falsa estratificação.
Estratificar são várias camadas, e esse aqui não tem várias camadas. Então, ele parece. Mas por que ele parece, professor? Pelo seguinte, as células, elas têm tamanhos diferentes. Como elas têm tamanhos diferentes, parece que eu tenho uma camada em cima, outra camada embaixo. Mas não, na verdade é porque eu tenho uma célula grandona, outra pequena. Aí dá a impressão de ter duas camadas de células, mas não, é uma camada só, tá? Bom, daí é só uma associação simples para você entender, tá? Esse aqui que é mais simples, ele é mais fininho, é só você pensar assim, mas como é que eu vou saber o que é o quê? Como é que eu vou saber a localização? Onde é que esse aqui está? Para de entrar em parafuso, para de loucura. Seguinte, você vai fazer o seguinte, usar o raciocínio lógico, ó, um chuá, simples. Pensa aqui, galera, onde é que eu preciso de mais camadas de célula? Vou te dar um exemplo. Uma região que eu tenho pouca abrasividade, uma região que tem muita abrasividade, muito atrito ou pouco atrito. O que você acha? Eu vou precisar de mais camadas de células numa região que eu tenha mais atrito. Então vamos lá. Um exemplo aqui. Eu tenho lá, eu quero saber qual desses aqui representaria melhor as células, o epitélio do meu cotovelo, ou da sola dos meus pés. Ou da minha pele, né? Porque eu tenho que tomar banho, esfregar meu corpo. Oh, caramba. Esfregar meu corpo e tal. Essas coisas. Você sabe como é que é. Onde seria? Bom, poderia ser simples? Não. Senão o primeiro banho que eu tomasse... Ou, caso você não perceba, já assistiu CSI, essas séries assim de TV? Do tipo, olha, veja se tem epitélio, se tem células. Só de eu fazer isso aqui, querido, ó. Ou só de eu fazer isso aqui, ou só de eu fazer isso. Sensualizei, ó. Ou só de eu fazer isso, é o suficiente para deixar a pele aqui. É o suficiente isso, tá? Então, se eu tiver uma camada simples, essa camada simples sai e aí eu fico exposto. Então, eu não posso ter na minha pele uma camada simples. Então, a camada é estratificada. Ok? Bastante camada. Então, posso esfregar, bater, que eu terei uma proteção. Ok? Professor, então, onde ficaria lá essa camada simples? Onde eu não tenho tanta abrasividade. Por exemplo, o sangue, o vaso sanguíneo, ele é uma região de grande atrito? Não. Então, eu posso ter dentro do vaso sanguíneo o que a gente chama de endotélio. Dentro do vaso sanguíneo eu posso ter uma camada simples de células. Por quê? Porque eu não tenho uma área de grande atrito ali. Então, ó, tranquilo, tá? Vamos ver um outro. Esse aqui, ó, bem característico. O estratificado, o colunar. Esses aqui são camadas simples, mas geralmente eles ficam localizados na traqueia. Por que na traqueia? Na traqueia, você tem ali o conjunto de células colunares, tá? Pseudoestratificadas, que recebem apenas ar. Ar vai ter um atrito gigantesco na velocidade que ele entra nos seus pulmões? Não. Vai causar algum mal para você? Não. Então eu posso ter uma camada simples de células, mas células longas, como as pseudoestratificadas e as colunares? Posso. Eu não preciso ter estratificado. Uma camada simples, mas células longas, tá? E eu tenho aqui, ó, essa outra aqui também, que é chamada de transitorial. O que é transitorial? Né? Que hora está uma coisa, hora está outra. Bom, essa aqui, olha, é só você olhar na hora da prova. Bom, eu te ensinei então a forma de você pensar, né? Vou imaginar que a prova lá que eu acho muito difícil, tá? Porque é muito rodapé, você não vai tentar vestibular para medicina e ainda por cima algo tão específico. Mas vai que, né? Veja lá. Então as bancas que são doidonas, assim, tá? Elas cobram uns rodapés, às vezes. Seguinte, o que você tem aqui?
você tem células grandes em cima, células mais ou menos embaixo e células colunares embaixo. É isso que você está vendo. Então, não existe algo homogêneo, né? Você tem algo meio que disforme. Então, possivelmente, isso está em algum órgão que sofre deformação. Em algum órgão que sofre deformação. Que órgão que sofre deformação? Bom, isso aqui você vai encontrar. Bom, primeiro que é estratificado, então significa que tem grande abrasividade, significa que as células são agredidas constantemente. Sofre deformação. Você vai ter, por exemplo, lá a bexiga. Então, na bexiga você vai encontrar esse tipo de tecido. Por quê? Porque o órgão, ora ele está assim, ora ele está deste jeito. Então, ele acaba transitando sobre suas formas. E se ele transita demais, então ele é um tecido estratificado. Por quê? Porque o líquido que fica ali ele é ácido, ele causa abrasividade nas células, degrada a célula com maior facilidade, e ele é transitorial. Por quê? Porque ocorre deformação. Então as células têm que ter formatos diferentes, ok?